Estamos de volta e esse vídeo é mega especial. Nós estamos comemorando 4 anos do Projeto Amiga Bíblia. 4 anos. Mas eu vou contar para você que o Projeto Amiga Bíblia não começou apenas há 4 anos. Deus é muito bom, maravilhoso. Eu vou contar um pouco de como começou o Projeto Amiga Bíblia e depois nós vamos ler alguns textos para a gente poder meditar e pensar. Fica com a gente aí. Meu nome é Juliana Cristina, sou líder do Projeto Amiga Bíblia e eu desejo do fundo do meu coração que a Bíblia seja a sua melhor amiga. Então, começando... no finalzinho de 2018, faz um tempinho, né, gente? Finalzinho de 2018, eu tinha um grupo de amigas na igreja que eu frequentava e a gente chegou à conclusão que a gente precisava de um incentivo, uma incentivar as outras a fazer a leitura diária. Eu já fazia leitura diária, mas é difícil às vezes você escolher, saber que livro que você vai ler, ou que tema que você vai estudar. Então a gente resolveu e começou no dia 1º de janeiro de 2019, nós temos um grupo no WhatsApp, que esse grupo até existe até hoje, e ele chamava Bíblia para Mulheres. Não tinha o nome do Amiga Bíblia ainda, né? E a gente começou a estudar e ler um capítulo por dia, a gente foi adaptando, organizando, né? Normalmente a gente costuma ler um capítulo por dia, final de semana a gente não lê porque tem outras atividades. Sábado, dia de ficar com a família, se você não trabalha fora. Domingo é dia de ir para a igreja, comunhão presencial, né? E é assim que a gente faz até no grupão Amiga Bíblia, mas eu já vou chegar nesse grupão aí. Se você não faz parte, vai ter o link aqui para você fazer parte, tá bom? E é totalmente grátis, tá? Totalmente grátis. E então a gente começou e eu percebi que elas liam, mas mesmo assim, às vezes não tinha uma certa profundidade na leitura. Eu já tinha hábito de ler a Bíblia bastante, né? Deus já tinha me chamado para começar a estudar com maior profundidade a Bíblia. Então eu comecei a explicar para elas versículo a versículo, ou focando no resumo do capítulo, ou por escrito, ou por áudio. E eu comecei a mandar para elas isso. Final de 2019, uma amiga muito querida minha, eu dei uma Bíblia para ela e ela me disse assim, toda emocionada, feliz por ter ganhado uma Bíblia. Gente, eu falo para você, o melhor presente que você pode dar para alguém é uma Bíblia, tá bom? Só que a pessoa não pode receber a Bíblia e ficar abandonada. Essa minha amiga me disse assim, tá bom, e agora por onde eu começo? Eu pensei, ela mora em outra cidade, Poli, né, Poli? Ela mora em outra cidade e Deus me deu a sabedoria de começar o que eu estava explicando para o grupo de mulheres, fazer de uma maneira mais profunda para explicar para ela. Por que mais profunda? Ela já frequentava uma igreja, mas ela não tinha facilidade, ela não lia a Bíblia, então ela não tinha contato com a palavra de Deus, né? Então eu precisei fazer um comentário um pouco mais explicado, bem mais explicado, né? E a gente começou a estudar, depois veio outras amigas, a Renata, a Isabel, a Juliana de Santa Catarina, a Poli, eu chamo elas de... A Poli não, a Laura, eu chamo elas das 5 primeiras amigas da Amiga Bíblia, né? E a gente pôde estar junto também, caminhando por muito tempo, a gente ainda caminha junto, algumas com mais frequência, outras já estão dando estudo para outras amigas, né? E Deus é maravilhoso. Mas voltando, então 2019 começou o grupão, depois 2020 eu comecei a estudar com mais amigas, mas em julho de 2020, nós estamos agora em julho de 2020, 20 de julho de 2020, por sinal, 4 anos Amiga Bíblia e meu aniversário de 44 anos. Ah, tá ótimo, tô muito feliz, eu não tenho medo de ficar velha, eu me sinto jovem por dentro e por fora também, apesar que agora eu tenho que usar lentes multifocais, então esse é o sinal do tempo, né? Isso é o que mudou de 4 anos para cá. Mas voltando, 2020, julho de 2020 eu peguei Covid, tive sequelas neurológicas de fala, de entendimento, de escrita. Você pode não acreditar porque foi Deus que me curou, por isso que eu falo hoje bastante, mas eu fiquei um tempo em silêncio, tive que me afastar por 6 meses das minhas atividades de trabalho, eu tenho uma empresa também, né? E tive que parar de trabalhar, foram momentos bem difíceis. Mas se você vai, eu espero que você veja esse vídeo até o final, mas se você for parar aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes nos momentos mais difíceis, muitas vezes na nossa vida, os momentos mais difíceis são os momentos que o Senhor nos chacoalha e nos chama para perto. Ele grita aos nossos ouvidos, vem para perto de mim. E naquele momento eu busquei ainda mais a Deus, mesmo com dificuldade de leitura. Tinha textos que eu lia, não entendia nada, minha mente não ficou legal. Mas naquele momento Deus me chamou para escrever. E eu comecei a escrever algo que eu não tinha ideia exatamente o que seria, mas era para escrever o primeiro livro Amiga Bíblia, tá? Então por isso que a gente fala em julho de 2021 foi lançado o primeiro livro Amiga Bíblia.
E a gente diz assim, eu digo que ali foi o começo oficial do projeto, porque Deus já estava nos planos dele desde a eternidade que a gente fizesse isso. E aqui na capa do livro está escrito uma coisa bem interessante, não sei se está conseguindo ler aí, ó. Mulheres aprendendo a amar a Bíblia. Ah, essa era a visão que a gente tinha naquela época, que as mulheres iriam usar nosso material, mas hoje, para a glória de Deus, é homens, adultos, jovens, adolescentes, meninos. Meu filho, Paulo Gabriel, Mateus também usa os comentários para estudar com seus amigos e tem sido bênção. Então, se você começar a ler os comentários Amiga Bíblia, às vezes alguns comentários ainda estão na linguagem feminina, a gente está passando para a linguagem neutra, né, homem e mulher, né, assim, para a gente poder levar para mais pessoas. Tá, então 2020 peguei Covid, 2021 nós lançamos o primeiro livro Amiga Bíblia, foi um culto maravilhoso, tem aqui no canal do YouTube se você quiser assistir, foi coisa de Deus. E depois ficamos, e agora, né? Livro é físico, então é mais difícil de chegar, a pessoa tem que comprar, porque tem um custo, né? Deus providenciou até o valor para a gente poder investir para fazer os livros. Deus faz coisa sobrenatural, esse aí é um assunto para outro momento. Depois, em 2023, Deus abriu a porta maravilhosa, uma porta maravilhosa que é o do aplicativo YouVersion. Se você não tem, é o maior aplicativo da Bíblia do mundo. E a gente começou a subir lá os comentários Amiga Bíblia. Então, está acessível para qualquer pessoa do mundo, de início do mundo que falava português. Agora, para a glória de Deus, 2025, nós lançamos nosso primeiro plano, ai, Jesus, de leitura em espanhol. Detalhe, eu não falo espanhol, mas aprove Deus fazer meu filho, Paulo Gabriel, encontrar uma menina que mora na Argentina, que nasceu no Paraguai, mas vive na Argentina há muito tempo. E eles começaram a namorar numa viagem missionária. Um dia eu conto também esse testemunho. E eles começaram a namorar e ela está me ajudando a traduzir os comentários. E a Mayra é sua amiga. E esse mês eu tive o privilégio de ir lá fazer uma reunião com elas, tomar um café. O último vídeo que está aqui no canal, eu testemunhei um pouco das coisas maravilhosas que aconteceu nesse café. Preste atenção, nós podemos ser usados por Deus em qualquer lugar. E Deus é muito bom. Então, e 2024, então 2021, o livro, 2023 no YouVersion, 2024 a gente criou um grupão Amiga Bíblia no WhatsApp. Nós estudamos quase todos os livros do Novo Testamento. Acho que faltam uns 8, se eu não me engano, tá? Que a gente está estudando. E a gente vai começar agora no mês de agosto. Mês de julho a gente está fazendo um pouco diferente. A gente está lendo Provérbios, mas de uma forma mais individual. E em agosto, a gente vai começar a ler um livro maravilhoso, que é o meu livro preferido, Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, que alguns chamam de Evangelho segundo Paulo. Fala muito da palavra de Deus. Ele explica coisas profundas. Olha, é um livro que eu gosto muito. Então, não é que eu gosto, mas com certeza se começar a estudar, você vai gostar também. E a gente não sabe onde isso vai parar. Desde o primeiro vídeo do Amiga Bíblia que eu gravei aqui, eu falei assim, Deus teve um plano. Deus me deu o nome Amiga Bíblia, Ele me deu o logo, Ele me deu as cores, foi tudo de Deus. Eu falo assim, eu estou na liderança, mas o projeto não é meu, o projeto é de Deus, né? Mas vamos lá, o que interessa que a gente tem que falar da nossa melhor amiga, a gente tem que ler as palavras dela hoje, né? Quero que você abra em Mateus 28, aí você tem Bíblia. Você está lendo no celular, no aplicativo, você tem que pôr tela dupla aí, se o celular tem esse recurso, para você ler. Senão, presta atenção, tá? Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Olha só, Jesus fala assim, ele já tinha morrido, ressuscitado, é um dos últimos momentos que ele está encontrando os discípulos. E ele disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, então, diante da autoridade que Jesus recebeu, ele também nos comissiona e nos passa autoridade também. Ele diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha, presta bem atenção. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo, até o fim dos tempos, até o fim dos tempos. Então, quero dizer para você, essa é uma das bases do projeto Amiga Bíblia. A gente tem vários textos que baseiam o livro Amiga Bíblia, mas essa é uma das bases, talvez a principal base do projeto Amiga Bíblia, que nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos aprender da palavra de Deus, sim, mas nós precisamos passar isso para outras pessoas. Eu sempre digo que tem 4 pontos importantes no projeto. Primeiro, leia a Bíblia todos os dias. Você não come todos os dias? A gente come até demais. Eu estou em educação alimentar, se Deus quiser, eu vou conseguir aí. Então,
se alimente espiritualmente todos os dias. Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, seu alimento espiritual é a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Medite no que leu. Não adianta, você não vai ser abençoado pelo ritual de se ler a Bíblia, pelo hábito de só ler. Você tem que ler e pensar no que você está lendo. É ali que o Senhor vai transformar a sua vida. Tem até um vídeo falando do Salmo 1, falando sobre como que a gente pode fazer isso, que é feliz aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não está escrito lá, é feliz se você lê só. Você tem que ler sim, é o primeiro passo, tá? Leia a Bíblia todos os dias, mas segundo, medite no que leu. E quando você medita, você vai entendendo com maior profundidade, você ora, fala, Deus, me explica melhor esse texto. E nessa parte da meditação entra, para você meditar e pensar, entender o que você leu, entra os comentários da Amiga Bíblia que estão no aplicativo, né? Depois que você leia a Bíblia todos os dias, medite no que leu, coloque em prática. Rapaz, não tem aquela parábola, construiu a casa na areia e construiu a casa na rocha? A diferença dos homens não foi que se um ouviu ou não ouviu a palavra de Deus. Os dois ouviram a palavra, mas um colocou em prática e o outro não colocou. E a casa foi na areia, veio a tempestade, veio as lutas, veio a dificuldade, e deu ruim. Mas aquele que ouviu e praticou a palavra do Senhor, ficou com a sua casa na rocha, veio a tempestade, veio as lutas, dificuldades e a casa não caiu. A casa é você. Então, para a casa não cair, você precisa ler a Bíblia todos os dias, meditar no que leu, colocar em prática. E agora o quarto ponto super importante, ensine para alguém. Talvez você fale assim, mas Juliana, eu não sei muito como que faz. Gente, tem os comentários da Amiga Bíblia, você pode pegar no plano, você pode me pedir um PDF, tem um WhatsApp que eu vou deixar aqui também, eu mando para você, você vai ler e conversar com sua amiga, com um amigo, com um grupo de pessoas, independente de religião. A Amiga Bíblia não é ligado com nenhuma religião, mas eu te incentivo a ir na igreja, tá? Eu faço parte da Igreja Batista, mas eu não tô aqui para fazer propaganda de igreja, nem nada. É importante você fazer parte de uma igreja cristã que pregue a palavra de Deus, tá? Eu não sou contra a igreja, ao contrário, eu sou toda a favor de você fazer parte de um grupo presencial. O online ajuda, mas o Senhor nos chamou para fazer parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é virtual, certo? Continuando, então, aqui fala que você tem que pregar o evangelho, você tem que fazer discípulos, ensinar para as pessoas, ensinar. E a gente lembra daquele texto que está em Atos 8, de Felipe e o etíope. O etíope era um homem, vamos falar, trabalhava com a rainha da África. E agora, gente, esqueci, deu branco. Mas tudo bem, acontece isso de vez em quando, é coisa que sobrou, às vezes, do Covid, mas tudo bem. Lê lá Atos 8, que fala do Felipe e o etíope. Esse homem estava lendo o profeta Isaías, né, o Velho Testamento, sentado na sua carruagem, voltando para o seu país. E o que aconteceu? Deus manda Felipe para ir pregar para ele lá. Deus manda Felipe ao deserto. Se ele fosse um homem muito questionador, ele ia falar assim, mas Deus, por que você está mandando para o deserto? Eu quero pregar para multidões, né? Mas Deus mandou ele para o deserto e lá ele encontra esse homem e ele explica a palavra de Deus, ele senta do lado desse homem e ele faz uma pergunta muito importante. Ele fala para o etíope, você entende o que você está lendo? Você entende o que lês? Muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, leem a Bíblia, mas não entendem o que estão lendo. E esse é o propósito da Amiga Bíblia, que você leia a palavra de Deus e entenda o que você está lendo. Por isso que a gente explica de maneira simples, versículo a versículo, para você se aprofundar na palavra de Deus. E você vai ter a vida totalmente transformada. Não é pelo escrito da Amiga Bíblia, mas pelo entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus nos transforma, nos muda de dentro para fora. Se você é uma pessoa triste, a tristeza vai embora. Se você é uma pessoa sem fé, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E também diz assim, em Romanos, que a gente vai ler Romanos, né? A próxima série de Romanos, diz assim, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se você precisa de mais fé para enfrentar as lutas e dificuldades da sua vida, é com a palavra de Deus. Voltando, né? Então, Felipe foi lá, sentou do lado dele, entende o que lê. Ele não entendia, Felipe começou a explicar para ele a palavra de Deus. Explicou para ele a palavra e ele decidiu abrir o coração para Jesus. E naquele mesmo momento, eles pararam, tinha um rio ali, ele se batizou. Felipe batizou
o etíope, ele seguiu feliz seu caminho e Felipe, ó, foi teletransportado para outro lugar. E Deus é maravilhoso. E também tem um outro texto que eu vou ler, que é um versículo só, 2 Timóteo 2:2. Vocês viram que eu tô de Bíblia nova, tá? É a mesma, eu falo assim, ó, é a mesma essência, que é a mesma Bíblia, mas tá limpinha, sem marcação, e eu tô começando a reler ela. Ai, que delícia pegar uma Bíblia nova, gente, é muito bom. Vamos lá, 2 Timóteo 2:2, e as palavras que eu me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens e mulheres. Eu pus mulheres, é a minha observação aqui, tá? A homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Então, se você está no grupão Amiga Bíblia, se você está meditando com os comentários da Amiga Bíblia, que você deve guardar, colocar isso no seu coração, mas deve compartilhar com outras pessoas. Passar a palavra de Deus para outras pessoas. Então, eu te chamo para isso, esse é o meu chamado, ensinar as pessoas, mas eu não vou dar conta de ensinar todo mundo, né? E não vai ser todo mundo que vai assistir o canal, não vai ser todo mundo que vou ter acesso presencial. Eu tô tendo o privilégio esse ano de me dedicar mais ao presencial, a amigas, a estudos, né? E tem sido maravilhoso. Mas não é todo mundo que tá perto de mim, não é todo mundo que mora na minha cidade, e é você que vai poder alcançar essas pessoas. Então, que Deus te use, que Deus te abençoe, o que você tem aprendido, repasse para outras pessoas. Então, com muita alegria, gratidão, 20 de julho, aí detalhe, gente, a gente estava pensando num fato curioso. Quando a gente foi pensar quando lançar o livro Amiga Bíblia, quando Deus tinha dado a direção que aquilo que eu escrevi se tornaria um livro de início, a gente ficou pensando, nossa, quando que a gente vai lançar esse livro? Ficou procurando uma data. E o editor, meu amigo querido, chama Walter, ele falou assim, podia ser, tem dia do amigo? Podia ser no dia do amigo. Na hora que ele falou isso, a gente estava numa reunião online, porque a gente lançou o livro, estava na época do Covid ainda, depois tem até aqui tem uma foto aqui que eu autografando os livros de máscara, né? E daí ele falou, dia do amigo, eu comecei a chorar. Na reunião online, comecei a chorar. Sabe quando eu nasci? No dia do amigo, 20 de julho! Eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso, eu já tinha até esse plano, que a Amiga Bíblia ia ser lançada no dia do meu aniversário, eu fiz 40 anos, queria fazer uma festa enorme, eu fiz muito melhor do que uma festa, eu fiz um culto ao Senhor, agradecendo, gratidão, depois de um ano que eu fiquei com Covid, o que Deus fez. Então, você está passando por muita dificuldade, não desanima, ouça a voz de Deus, que Ele vai falar com você, através da palavra, através do Espírito Santo, e você vai começar a viver uma vida nova com Ele. Às vezes as situações não vão mudar, mas o Senhor vai mudar o seu coração. Então, com muita gratidão a Deus, eu termino esse vídeo. Eu quero terminar nos vídeos especiais, né? Eu oro antes de começar, mas em off aqui, mas nos vídeos especiais eu gosto de orar e quero agradecer a Deus, né? Louvar a Deus porque Ele é muito bom. E eu fico sempre emocionada, mas hoje Ele me disse que hoje não é dia de chorar. É dia de ficar alegre, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. E até se você quiser saber mais, tem aqui uma playlist dos frutos do Espírito Santo. A gente tem muitas playlists aqui. Tem mais de 400 vídeos para você ler, maratona o canal Amiga Bíblia. Você maratona tanta série, faz favor, maratona uma coisa da palavra de Deus, né? Vamos orar, né? Deus, obrigada, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, porque o Senhor faz muito mais do que pedimos ou imaginamos. Eu sei, ó Pai, como a Tua palavra diz, como o Senhor disse ao meu coração, eu estou executando um grande projeto. O projeto não é meu, o projeto é do Senhor. Obrigada pelo privilégio de poder estar na liderança. E eu agradeço, Senhor, porque o Senhor tem me capacitado, porque também é uma grande responsabilidade. Continua usando a minha vida, abençoe também as multiplicadoras e os multiplicadores da Amiga Bíblia que estão espalhados por todo o país e pelo mundo agora, que estão compartilhando os comentários da Amiga Bíblia, Senhor. Obrigada, Pai, que a Tua palavra chegue aonde o Senhor já tem preparado, que ela ache morada no coração e transforme, levando salvação e santificação, como a Tua palavra diz. Obrigada, Deus, porque o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado por esses 4 anos e eu sei que o Senhor tem muito mais preparado. Prepara-nos, capacita-nos, cuida das pessoas da equipe Amiga Bíblia, cuida, Senhor, da minha mãe que me ajuda, da Samara, da Renata, da Célia, Senhor, da Cláudia, da Maiara, cuida daquelas que eu ainda não conheço, que já estão trabalhando, Senhor, sem eu saber, aquelas que o Senhor já tem reservado, e todas as outras pessoas, ajuda-nos, Senhor, porque o tempo está acabando e nós precisamos levar o Evangelho a todas as pessoas desse mundo.
Capacita-nos, Senhor. Usa-nos para instrumentos, Deus, para a tua glória. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, ó, pus até aqui, ó. O tempo tá acabando. Aqui no caso já acabou, né? O tempo tá acabando. Nós precisamos levar o evangelho a toda criatura. Ó, pra gente terminar, ó, um abraço bem apertado, cheiroso e até o próximo vídeo.